olha só, a ideia de vacina, a gente tem ouvido falar muito em proteção coletiva, e é essa a ideia mesmo. Quando você toma uma vacina, você busca uma proteção individual, correto? Correto, né? Mas veja, nós sabemos que uma parte das pessoas não vão estar protegidas. Principalmente quando você vai ficando mais velho, você tem uma coisa que chama imunossenescência. A sua imunidade, a sua resposta imune cai. É por isso que, por exemplo, uma constatação que todos vocês sabem, a gente tem mais câncer. Por que conforme vai ficando mais velho, vai tendo mais câncer? Porque a gente vai tendo uma perda dessa vigilância imunológica, chamada de imunossenescência, baixa da imunidade por conta da idade avançada. Então, os idosos, normalmente, têm uma resposta imunológica. Então, veja, você toma uma vacina, se você tem muita idade, a chance de a vacina não te proteger é grande. Essa é a primeira coisa. Você tem um bando de gente negacionista que não tomou a vacina. Nesse momento, nós temos um bando de criança que não tomou vacina. Então, pensando nessas coisas todas, a gente tem que atingir um nível de proteção coletiva, porque quando você vacina uma quantidade muito grande de pessoas, mesmo aquelas que não estão protegidas, têm uma proteção indireta pelos que tomaram a vacina e estão protegidos adequadamente. Então, essa é a lógica. Então, em medicina, tem muita ciência nisso, Renzo. A gente tem dois fatores. Isso chama-se cobertura vacinal. Só para você ter uma ideia, por exemplo, para nós não termos sarampo, nós temos que ter uma cobertura vacinal acima de 90%. Se nós não chegarmos nessa cobertura, nós vamos ter casos de sarampo. Então, cada doença tem que ter um X de cobertura para a vacina diminui o vírus circulante. Quando ele diminui o vírus circulante, ele evita justamente que se contamine aquelas pessoas que eventualmente não estão protegidas. Seja porque a vacina não protegeu, tem várias situações entre essas que eu falei, ou seja, porque é aquele cara que não quis tomar a vacina, então ele tem uma proteção indireta. É que as pessoas acham que a ciência fez vacina, essa vacina, as pessoas não têm ideia o que teve de tecnologia para chegar nessa vacina. Foram quase mais de 1 trilhão de dinheiro injetado para chegar nesse inóculo vacinal, etc. Mas isso aí não vamos entrar nesse detalhe. Mas olha, tem muita ciência nisso. Então veja, a cobertura, Renzo, ela está na relação de infectividade, que a gente tem um termo que chama-se RO, ou taxa de reprodutibilidade basal. O que é isso? Só para você ter uma ideia. Uma pessoa com sarampo infecta 17 pessoas. Vamos supor que você tenha sarampo. Nessa circuladinha que você for dar aí, você infectaria 17 pessoas, em média. Essa cepa Ômicron tem esse mesmo RO. RO é a taxa. Uma pessoa com Ômicron, os dados mostram que infecta 17 pessoas. Isso chama-se taxa de reprodutibilidade basal. Então, quanto mais um vírus infecta, maior tem que ser a cobertura vacinal. A cobertura vacinal, por exemplo, da poliomielite, uma pessoa com poliomielite infecta 3 a 5 pessoas. Então, uma cobertura de 80%, 85%, você já deixa o vírus circular. Então, quanto maior a infectividade de um vírus, maior tem que ser a cobertura vacinal. Porque cobertura vacinal elevada garante que esse vírus deixe de circular e essas pessoas eventualmente se infectem caso não estejam protegidas. Essa é a ideia.